Capítulo 13, parte 5. Redação. O ensaio de George Osborne. O reverendo Lawrence Veal, tutor de George, era uma pessoa prodigiosamente versada e agradável. Ele sabe todas as coisas, disse Amélia. Ele diz que não há qualquer lugar na advocacia ou no Senado ao qual George não poderia aspirar. Veja aqui. E ela foi até a gaveta do piano e pegou um tema de redação de George. Esse grande esforço genial que ainda está na posse da mãe de George é o seguinte: do egoísmo. Abre aspas. De todos os vícios que degradam o caráter humano, o egoísmo é o mais odioso e desprezível. Um amor indevido pelo eu leva aos mais monstruosos crimes e ocasiona os maiores infortúnios, tanto nos estados quanto nas famílias. Assim como um homem egoísta empobrece a sua família e frequentemente os leva à ruína, um rei egoísta arruína o seu povo e frequentemente os afunda em guerras. Exemplo: o egoísmo de Aquiles, como observou o poeta Homero, ocasionou milhares de problemas aos gregos. Uma citação em grego, entre parênteses, Homero, Ilíade, A2. O egoísmo do falecido Napoleão Bonaparte ocasionou inúmeras guerras na Europa e fez com que ele próprio perecesse em uma ilha miserável, a de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Vemos por esses exemplos que não devemos consultar o nosso próprio interesse e ambição, mas considerar os interesses dos outros, tal como consideramos os nossos. George Osborne, Athenae House, 24 de abril de 1827. Fecha aspas. Abre aspas. Pense nele escrevendo com tal habilidade e citando o grego também naquela idade. Fecha aspas. George tinha 10 anos, disse a sua mãe satisfeita. E a senhora George Sedley certamente pôde ficar satisfeita. Não exultariam também muitas mães com tal esforço literário em nossos dias? Do que Thackeray estaria escarnecendo? Ou ele, na verdade, classificaria este pequeno texto como um tour de force? Uma futilidade educacional. Creio que Thackeray, esse grande professor de moral, põe em choque aqui uma futilidade educacional comumente praticada e uma falácia educacional aceita mesmo no século XX. Essa futilidade é a tentativa de extrair uma redação original dos estudantes. A função adequada da mente do jovem estudante é coletar material para generalizações da vida futura. Quando uma criança é solicitada a generalizar, isto é, a escrever um ensaio sobre algum tema abstrato, está sendo vítima de um erro duplo. Ao ser solicitada a fazer o que lhe é impossível, ela está sendo posta diante de um muro de pedra, e isso é desanimador. Mas um dano moral ainda pior acontece quando ela, não tendo nenhum pensamento próprio a oferecer sobre o assunto, reúne máximas de senso comum que lhe surgem e oferece tal conjunto como sendo a sua redação, um esforço que impõe pressão sobre a sua consciência e ao mesmo tempo desperta sua vaidade. Atualmente, os professores não intervêm conscientemente no trabalho de seus alunos da forma como fazia o professor prodigiosamente versado e agradável que educou George Osborne. Mas talvez, sem perceber, eles deem as ideias que o estudante astuto aproveitará para encaixar no seu ensaio. Às vezes, os professores vão além, ensinando deliberadamente as crianças a construir frases e a unir sentenças. Lições de redação. Aqui está uma série de exercícios preliminares, ou melhor, uma parte de uma série de 40 itens, com a intenção de ajudar a criança a escrever um ensaio sobre um guarda-chuva, de um livro atual de uma das nossas melhores editoras. Passo 1. 1. O que você é? 2. Como você obteve seu nome? 3. Quem o utiliza? 4. O que você já foi? 5. Como você era então?
6. Onde você foi obtido ou encontrado? 7. De quais elementos ou materiais você é feito? 8. De que fontes você vem? 9. Quais são as suas partes? 10. Você é feito, criado ou montado? Passo 2. Eu sou um guarda-chuva e sou usado por muitas pessoas, jovens e velhas. Eu recebo meu nome de uma palavra que significa proteger. A haste principal veio talvez da América e é bastante lisa, uniforme e polida, para que o anel de metal possa deslizar facilmente para cima e para baixo sobre ela. Minhas peças são uma armação e uma capa. Minha armação é composta por uma haste que cerca de 1 metro de comprimento, varetas e um aro de metal deslizante. Na extremidade interior da haste, há uma ponteira ou anel de aço que impede que ela se desgaste enquanto sou utilizado em caminhadas. Passo 3. Agora use ele, tem, dele e é, e em vez de eu, tenho, meu e sou. Exercício. Agora escreva a sua própria descrição do guarda-chuva. Tal ensino é um perigo público. E este é o trabalho destinado aos níveis 6 e 7, ou seja, esse tipo de coisa é o esforço literário definitivo esperado das crianças de nossas escolas primárias. Os 2 volumes, citei uma parte do final do segundo e mais avançado volume, não devem ser considerados ruins como se fossem a exceção. Há alguns anos descobriu-se que tanto nas escolas secundárias como nas escolas elementares a redação era terrivelmente defeituosa e, portanto, mal ensinada. Desde então, muitos volumes foram produzidos, mais ou menos nas linhas indicadas na citação acima, e os ilustres editores não perceberam que oferecer ao público, com a sanção de seu nome, obras com tal caráter esterilizante e injurioso, era uma ofensa contra a sociedade. O corpo de uma criança é sagrado aos olhos da lei, mas os seus poderes intelectuais podem ser aniquilados em uma dieta de inanição, tal como essa, e nada é dito. O pior de tudo é que tanto os autores quanto os editores agem de acordo com a falácia de que o esforço bem-intencionado é sempre desculpável quando não louvável. Eles não percebem que, concernente à educação de crianças, nenhum esforço é permissível sem uma concepção inteligente, tanto das crianças quanto daquilo que se entende por educação. A redação surge de forma natural. De fato, lições sobre redação deveriam seguir o modelo daquele famoso ensaio sobre cobras na Irlanda. Não há nenhuma. Para as crianças, com menos de 9 anos, a questão da redação se resolve na narração, variada por algum exercício que seja tão simples como escrever uma parte e narrar uma parte, ou escrever um relato completo de uma caminhada que fizeram, de uma lição que estudaram ou de algum assunto simples que conhecem. Antes dos 10 anos, as crianças que têm o hábito de utilizar livros escreverão em inglês bom e vigoroso com facilidade e liberdade, isto é, se elas não tiverem sido prejudicadas pelas instruções. É bom que elas nem sequer aprendam regras de pontuação e letras maiúsculas, até que percebam como essas coisas ocorrem em seus livros. Nossa tarefa é promovê-las de material em suas aulas e deixar a elas próprias o manuseio desse material. Creia-me, a redação será tão natural para as crianças quanto pular e correr, se tiverem sido autorizadas a fazer o devido uso dos livros. Em primeiro lugar, elas devem narrar e então mais tarde farão as suas próprias redações, mas elas não deveriam ter lições de redação. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que a tentativa de extrair redações originais dos estudantes é uma futilidade. 2. E um dano moral para as crianças. 3. Ilustre o tipo de ensino que deve ser considerado um perigo público. 4. Sob quais condições a redação surge de forma natural?